Câmara dos Deputados. A gente acabou de falar deles, né? Vamos falar de novo, porque isso aqui é bastante importante para os desdobramentos políticos de todo o país. A Câmara dos Deputados aprovou em primeiro turno ontem por 331 votos a favor e 168 contra. São 23 votos acima do limite mínimo de 308 votos. Aprovaram o texto base da proposta de emenda constitucional, a chamada PEC da transição, como queiram, PEC da picanha, PEC da gastança, PEC fura-teto, aí fiquem à vontade para definir como querem chamar a PEC. O rompimento do teto com essa PEC terá um impacto fiscal de mais de 200 bilhões de reais. Os deputados votaram também 2 destaques de sugestão de alteração do texto. Um deles foi aprovado, o outro rejeitado. O presidente da Câmara, Arthur Lira, anunciou que o último destaque e o segundo da votação acontecerão hoje. O texto amplia o teto de gastos e, com isso, libera o orçamento para que o governo eleito continue aí o pagamento de R$ 600 reais do Bolsa Família. É isso mesmo. Então, vamos lá. O que era e o que mudou? No que foi aprovado no Senado e o que mudou? Foi aprovado prazo de vigência de 2 anos no Senado. Mudou agora a aprovação para apenas 1 ano um ano. Antes, as emendas de relator seriam designadas pelo relator do orçamento. Agora, o valor dessas emendas de relator será dividido entre emendas individuais decididas pelos parlamentares e impositivas, e o orçamento também destinado a ministérios. Antes, a PEC previa que os valores provindos aí de financiamentos de parcerias internacionais não entrariam nas limitações do teto. E agora, os investimentos estrangeiros deverão ser aplicados conforme o teto de gastos. Vou falar dos nossos 4 deputados aqui de Maringá. Enio VR votou sim para essa PEC. Nishimori votou não. Ricardo Barros votou sim. E Faur votou não. Uma outra modificação presente no texto diz respeito simplesmente à destinação aí de 9,7 bilhões de reais para emendas parlamentares. Um jabuti para aplacar a ira dos deputados após as decisões do Supremo Tribunal Federal dizendo que era inconstitucional. A proposta deixa 77% do valor na mão da Câmara, para 513 deputados, e mais ou menos 22% para o Senado, que são 81 senadores. A divisão individual das emendas impositivas em 2023, então, fica assim. Mais ou menos 32 milhões para cada um dos 513 deputados. Eu vou repetir. Mais ou menos 32 milhões para cada um dos 513 deputados. E 59 milhões de reais para cada um dos 81 senadores. Com a aprovação dessa PEC, o mecanismo será constitucionalizado, desfazendo aquela votação que aconteceu no Supremo Tribunal Federal. Então, em primeira votação, a PEC com 1 ano, eu acho que eles pediram para cima para aprovar para baixo, como você falou, Ângelo Rigon, porque o PT parece que me saiu satisfeito. É bom lembrar que a legislatura não terminou, que é muito difícil de deputado federal trabalhando nesse dia 20 de dezembro, tá? Dezembro o pessoal não trabalha, muito difícil. Empurram com a barriga até a aprovação de orçamento. Mas o interesse pessoal sobrepuja, o corporativismo, infelizmente, atrapalha até quem não está no governo, que é o caso do PT, que tem que negociar para poder sobrar um dinheirinho para poder tocar o país, né? É uma pena, é uma pena. É coisa para se lamentar, mas nada diferente do que pode acontecer se esse pessoal, com Arthur Lira, continuar à frente da Câmara dos Deputados. Neto? Eu acho engraçado. 2 minutos. Né? O Lula fez mais de 300 promessas. Aí dizer que tem que sobrar um dinheirinho para tocar o país, o PT, isso é um absurdo. É um absurdo. É zombar da cara da população. O orçamento é feito com um ano antes. O orçamento do ano que vem já havia sido projetado. Não iam faltar recursos. Você está dando uma informação mentirosa. Tem que se cumprir. Você está dando uma informação mentirosa porque os 600 reais também foram prometidos para o Bolsonaro, que é atual presidente, não botou no orçamento. Ele não colocou no orçamento. Com licença, Rigon. Você está dando informação errada. Quem disse que os recursos que o Bolsonaro ia tirar tem a ver com isso? O Bolsonaro nem vai ser o presidente. Tira o Bolsonaro da cabeça e começa a cobrar um novo governo eleito. Ele prometeu
600 e botou 450 no orçamento. Você está cobrando isso do cara que nem é presidente. Comece a cobrar. Para. Eu estou cobrando do presidente eleito que foi eleito. Acabou. É ele que vai cuidar do Brasil. Você não vai fazer parte da comissão de finanças e orçamento. Eu não tenho nem preocupação com isso. O raciocínio. Não, o raciocínio é lógico, Paulo. Quem vai pagar a conta é quem está na ponta. É o trabalhador que trabalha aqui, que vai ter o seu imposto aumentado, que vai ver a inflação comer solta, que vai ver uma série de desafios. Fala assim, mas o Bolsonaro ia tirar de onde? Bolsonaro não é presidente, nós temos que cobrar quem também prometeu. Se ele não tivesse prometido, Rosana, não ia ser necessário fazer esse aumento, furar o teto de gastos. Prometeu. Você está sabendo da merenda? Quanto tem merenda? Das bolsas que foram cortadas? Não. Leia. Prometeu, tem que cumprir. Mendes, tem que ter responsabilidade. Conheci o orçamento antes de prometer. Por favor, Naman, aprovado em primeira votação, essa PEC tão falada. Disseram que não ia aprovar, não sei o quê. Aprovou com 23 acima do limite. Claro, tem um jabuti ali para aplacar. Eu escrevi desse jeito, né? Para aplacar a ira, para fazer também um revanchismo com o STF. Mas vida que segue em Brasília. O papel do Centrão é sempre governar com quem está no poder. Até algum tempo, governava com o presidente Bolsonaro, fazendo as devidas concessões e por baixo do pano, né? Porque não se sabia o que os deputados faziam com esse orçamento que eles tinham. Agora institucionalizou vamos dizer assim, a forma inadequada, né, de se conduzir um país, né? O Estado cada vez mais cresce, a população vai ter muita dificuldade em manter esse Estado, cada vez mais descrédito para as instituições, então menos esperança para as pessoas. Então, isso é mais uma vez uma pobreza, né, do ponto de vista do tipo de liderança que a gente tem conduzindo o nosso país. É lamentável, entristecedor que a gente tenha que ver uma proposta de um orçamento que não existia, né? Essa é a realidade. E agora tentar se fazer um conserto para institucionalizar os esquemas, né, já estabelecidos ao longo do tempo no nosso país.